Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e a gente teve um aumento da taxa Selic, não é? Isso é muito importante, mas você sabe até onde essa taxa Selic deve ir? Eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo, inclusive para a gente ver, por exemplo, o que a gente deve fazer com os nossos fundos imobiliários. Muito importante, hein, galera? Agora, para a gente começar qualquer conversa aqui, tem três conceitos importantes quando a gente fala em dinheiro, quando a gente fala em investimentos que você precisa entender definitivamente, porque isso sim faz preço no mercado, tá? Faz preço nos nossos investimentos. E obviamente, quanto melhor a gente comprar, mais é o nosso potencial de ganho. Quais são esses três conceitos? Inflação, juros e dólar. Presta atenção aqui. Primeira coisa, a inflação. Por que a inflação é importante? Porque é o aumento generalizado dos preços, né? Tudo aumenta de preço. Então a gente precisa que o nosso dinheiro cresça acima da inflação. Quem não investe já está perdendo de lavada, porque o preço de tudo, na média, aumenta. Eu vou até colocar aqui na tela, porque a gente consegue estimar isso, né, através do IPCA. O IPCA é esse indexador, essa medida que a gente consegue ver o quanto a inflação está. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses, a inflação está 4,24%. Em anos anteriores já chegou a ser 5, já chegou a ser 10% ao ano. Isso daqui é o quanto, em média, as coisas vão ficando mais caras todos os anos, tá? Então, para o nosso dinheiro isso é importante, para os nossos investimentos também, porque a gente tem sempre que superar a inflação. Ok, esse é o primeiro conceito. E qual é o segundo? O segundo é a taxa de juros, porque quando a inflação vai crescendo muito, né, então a média do aumento dos preços generalizados vai crescendo muito, o Banco Central vai elevando a taxa de juros, aqui no Brasil tem o nome de Selic, vai aumentando essa taxa de juros para conter a inflação, para ter menos dinheiro circulando, para dar uma freada mesmo na economia. Então, assim, ninguém gosta de taxa de juros alta, né? A essência do negócio, todo mundo gostaria que a taxa de juros do país fosse o mais baixo possível. Por quê? Porque uma taxa de juros baixa é como se fosse o dinheiro no tempo, né? Então pensa comigo, se você for fazer um financiamento, se a taxa de juros for alta, você muitas vezes não vai poder comprar aquele item financiado, porque vai ficar muito caro. Agora, se esse financiamento for barato, você pode eventualmente comprar aquele item. E isso serve para tudo na economia, é uma grande régua de comparação. Se a gente tiver uma taxa de juros baixa, as empresas vão poder investir mais, crescer, gerar empregos, etc, etc. Então, a taxa de juros baixa é muito interessante para todo mundo e, inclusive, para os investidores, principalmente de bolsa de valores. Então, o cenário de taxa de juros alta não é tão interessante assim para ativos muito arriscados. Então, ok, a gente já viu que a inflação, se ela sobe muito, ela pressiona a taxa Selic a subir também, né? Então, um dos motivos dessa taxa Selic ter subido um pouquinho agora foi justamente esse medo da inflação, porque tudo que o Banco Central faz já é pensando lá na frente, né? Hoje, a inflação média está até certo ponto controlada, mas se seguir o ritmo que está agora, vai perder o controle em 2025 e 2026. Então, o Banco Central aumenta um pouco a taxa Selic agora para segurar a inflação nos próximos anos. Mas o que a gente está começando a ver? Que já tem uma certa previsibilidade sobre até onde essa taxa Selic pode ir. Daqui a pouco eu te mostro isso. Esse foi o ponto positivo desse momento que a gente vive. E o terceiro item, que também é importantíssimo você entender, o dólar. Porque o dólar é a moeda mundial e muitas coisas que a gente consome são globalizadas. Então, o petróleo, ele é medido em dólar, commodities, né? Então, sementes, grãos, o próprio trigo, etc. Aparelhos de tanto vestuário quanto tecnologia, tudo isso é medido em dólar. Então, se o dólar dispara muito contra o real, isso é prejudicial para nós também. Por quê? Porque a inflação tende a subir. Todo mundo vai no posto de gasolina, seja o preço A, B ou C, né? Então, se tiver muito cara a gasolina, aumenta a inflação do país, aí aumenta a taxa de juros. Então, não é o ideal. Por isso que quando o dólar dispara, é muito prejudicial para todo mundo. Então, lembre-se sempre de qualquer análise que você for fazer, como está a inflação, a taxa de juros e o dólar, o câmbio, né? Quando a gente fala aqui no Brasil. Muito bem, a gente já fez esse desenho, vamos agora mostrar na parte mais prática e específica do que está acontecendo agora, começando pelo dólar,
tá? Por quê? Porque a gente não vê a expectativa do dólar crescer muito nos próximos meses, tá? Não temos uma expectativa de um dólar disparando por enquanto, tá? A não ser que aconteça alguma coisa completamente fora da curva. E isso é positivo por quê? Porque eventualmente não vai pressionar a inflação e talvez não pressione mais a taxa Selic a crescer muito mais do que a gente já está vendo agora, ok? Então, por que a gente acha que o dólar não vai subir tanto? Primeira notícia que eu já coloco aí na tela é essa daqui, ó. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, reduziu a taxa de juros em meio ponto percentual, o primeiro corte desde 2020. Então, percebe? Taxa de juros nos Estados Unidos está caindo. E isso é bom o quê? Para a economia deles. Muito bom para a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, tá? Inclusive, se você não investe na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, você está perdendo tempo, ok? Vou deixar um vídeo aqui em cima para você assistir um passo a passo de como você pode investir no exterior também. Agora, o ponto é o seguinte, quando a gente fala que os juros americanos está caindo, isso traz mais dinheiro para o mundo inteiro. Porque todo o dinheiro internacional, quando os juros americanos estão altos, todo mundo manda o dinheiro para lá para comprar renda fixa americana. Quando essa rentabilidade da renda fixa deles diminui, esse dinheiro vai sobrando para o resto do mundo, para outras oportunidades, e isso vem, uma parte desse dinheiro vem para o Brasil também, né? O Brasil é um país emergente, mas que os investidores mundiais vão pensando em alternativas. Como vem uma entrada de dinheiro, uma entrada de dólar, isso ajuda a controlar o preço do dólar por aqui, né? Então, como a nossa taxa de juros subiu e a taxa americana caiu, a gente deve ter uma entrada de dólares. Então, a gente não espera um crescimento da cotação do dólar nos próximos meses. Agora, você quer ver um exemplo prático desse dinheiro do gringo, esse dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil? É só a gente olhar, por exemplo, no gráfico do Ibovespa, que são as ações da Bolsa de Valores do Brasil, as principais. O que a gente viu acontecendo aqui em junho até mais ou menos aqui julho? Uma alta de quase 15% nesse período. Tá? Como que a Bolsa de Valores subiu tanto se a nossa taxa Selic está alta? Isso daqui é dinheiro estrangeiro na veia. Quando começaram os rumores de que o Fed, o Banco Central Americano, ia baixar a taxa de juros, os investidores começaram a procurar outros mercados, inclusive a Bolsa de Valores no Brasil. Por isso que o Ibovespa cresceu tanto nesse período. E uma curiosidade até, eu vou colocar aqui um comparativo nesses mesmos 6 meses do Ibovespa, ou seja, das ações com os fundos imobiliários. Olha só que loucura, né? A gente vê que em amarelinho aqui são os fundos imobiliários. Veja como são extremamente estáveis e não teve essa alta ali em julho, né? Em junho e julho. Mas por que isso aconteceu? Eu já te trago essa informação aqui. Vou colocar na tela o boletim mensal de ações e a gente vai ver isso aqui, ó. Quase 47% do dinheiro, né, da custódia de ações na bolsa são de investidores não residentes, ou seja, do gringo, né? E olha só, a movimentação do dinheiro negociado em agosto, quase 61% foi dinheiro internacional, foi dinheiro estrangeiro. Então veja que quem move a bolsa de valores aqui nesses últimos meses, metade é dinheiro estrangeiro, tá? E isso a gente não vê nos fundos imobiliários. Também aqui com o boletim mensal da B3 dos fundos imobiliários, a gente vê que a participação de investidores não residentes é mínima, 4,5%. A maioria são pessoas físicas brasileiras que investem mesmo. Então a gente não viu essa entrada de dinheiro gringo ainda nos fundos imobiliários. A gente viu nas ações, por isso que elas subiram muito. Mas ok, vamos falar dos fundos imobiliários então, que são uma classe de ativo que acaba sofrendo muito quando a taxa de juros está alta. Quem sofre, na verdade, são os fundos de tijolos, porque os fundos de papéis, você sabe muito bem que rendem muito mais, pagam muito mais dividendos quando a taxa Selic está alta, quando a inflação do IPCA está alta. Então, quem está falando assim, foge dos fundos imobiliários que é uma porcaria? Não, você pode até, no curtíssimo prazo, aproveitar para ganhar mais dividendos com os papéis e comprar baratos fundos de tijolos pensando em longo prazo. Longo prazo aqui, pelo menos 2 anos lá na frente. E aí você quer ver só um detalhe importantíssimo, até onde a taxa Selic deve ir? Eu vou colocar aqui na tela porque essa informação ela é muito importante, tá? A gente consegue
procurar sobre a curva de juros. O que que é isso? É uma expectativa futura de onde a taxa Selic tem que ir. E aí, a gente montou aqui dentro do Lucro FC mesmo esse gráfico com as expectativas que eram lá no mês de julho, que é essa linha cinza, lá no mês de agosto, que é essa linha azul clara, e a expectativa de setembro, que é essa linha azul escura, quase preta aqui. E o que que a gente consegue ver? Lá em julho, a expectativa era que a Selic subisse muito, fosse bater quase 12% lá no futuro, né? Aqui é uma expectativa de quase 3.000 dias lá na frente, então são muitos e muitos anos. Só que isso mudou. O que que acontece agora? Está havendo um consenso no mercado que a taxa Selic deve subir nesse curto prazo aqui, não num período muito longo, só alguns meses, e depois ela deve se estabilizar em algo em torno de 11,75, 11,5. Então, essa é uma expectativa. Até onde a Selic deve ir, pelo cenário atual, não deve ultrapassar 11,75, mas ainda uma tendência de alta nesse curto prazo. Obviamente que ano que vem são outros mares, tudo pode acontecer, mas a gente trabalha com essa expectativa de hoje. E o que que a gente consegue ver até sobre os fundos imobiliários? Olha só, com a previsão do aperto de juros, as gestoras estão indo às compras, né? Porque, ó, sem perspectiva de melhora, os negócios estavam travados, destravaram, tá todo mundo comprando tijolo. Por quê? Porque, olha, todo mundo estava com a expectativa, não, a taxa Selic vai cair, vai cair, vai cair. Então não estava havendo negócio, porque o dono do imóvel não estava querendo vender, né? Estava exigindo um preço que as gestoras não queriam pagar. Agora, como viram que já está mais previsível o caminho da taxa Selic, os negócios estão acontecendo a um preço justo, tá? Então, quem estiver comprando fundo de tijolo, provavelmente vai pagar bem barato agora. Ah, mas no curto prazo não vai valorizar muito. Não tende a valorizar, só para o longo prazo. Quer dinheiro agora na veia? É fundo de papel com dividendo lá em cima. E um recado bem importante aqui também é que muita gente fala: ah, mas os fundos imobiliários não estão subindo, está tudo caindo, o que que eu faço? Que maluquice é essa? Olha só, tem um jeito de você olhar que é muito preocupante. Já está aqui na tela, eu coloquei ó, o HGLG, por exemplo, que é o maior fundo de tijolo da nossa bolsa, eu coloquei um período de um ano. Olha, realmente, em um ano, a cotação dele está caindo aqui 0,99%. Mas a gente não pode esquecer o dividendo, gente. Quando você olha só no gráfico aqui no Google, parece que está tudo uma porcaria. Ó, o XPlog caiu, o BTLG está andando quase de lado, o Bresco caiu também, mas aqui no Google não tem o dividendo na conta. Quer ver só? Se você entrar no site do Investidor 10 e você olhar aqui a variação em 12 meses está uma alta de 7,39. Por quê? Porque aqui já está contando o dividendo, né? Esse dividend yield aí de 8,25, ou seja, a cotação meio que andou de lado e o dividendo trouxe dinheiro, trouxe riqueza para o investidor. E mesmo nos fundos de papéis é assim que funciona também. Por exemplo, o MXRF11, que é o fundo com o maior número de cotistas do Brasil, se a gente puxar um ano, ele também teve uma queda de 9%. Né? Essa aqui é uma questão específica, né? Porque era um fundo que estava caro. Você que acompanha aqui o canal Lucro FC já sabia que eu falei isso há muito tempo, mas a gente não pode olhar, principalmente fundo de papel, só a cotação, a gente tem que ver o dividendo. Então veja, como ele pagou um dividendo alto esse ano, houve uma valorização, então, pegando esse total return aqui de mais ou menos 3%. Realmente, agora ele está quase chegando no preço justo dele, está 1,03. Lembrando que o preço justo é quando está aqui próximo de 1. Então, cuidado com essas análises aí precoces, rápidas, olhando só gráficos do Google. E você que chegou até o final desse vídeo, recado super importante, nós temos uma parceria aqui com a corretora Toro Investimentos, que eu faço meus investimentos por ela, super seguro, taxa zero, faz parte do Grupo Santander, super fácil de usar. Vou deixar o link na descrição, porque quem abre conta e ativa a sua conta através desse link na descrição ganha o meu livro. Eu envio pelos correios para sua casa, tá bom? Então não perde tempo, pega esse link, está na descrição, uma corretora super segura, muito boa, que vai poder te ajudar nos seus investimentos e eu vou mandar de graça para sua casa, beleza? Já estamos te esperando aqui. Um abraço e até mais.